Irmãos, vamos ler lá no livro de Mateus, capítulo 19, verso 16. Mateus, capítulo 19, verso 16, diz assim: E eis que alguém se aproximando-se perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém, meus irmãos? Essa passagem encontra-se em Mateus, capítulo 19, verso 16. Também ela se encontra em Marcos, capítulo 10, verso 17. E em Lucas, capítulo 18, verso 18. Esses três evangelhos são chamados os evangelhos sinóticos. E o que quer dizer essa palavra? Essa palavra vem de uma palavra grega que quer dizer ver junto. Então, sempre que nós vamos analisar uma história do Senhor, para que nós possamos ter um contexto geral dela, precisamos ler ela em todos os lugares que ela está escrita. O Senhor é muito grande, então por isso precisou de 3 evangelhos para que nós pudéssemos enxergar as histórias, o que aconteceu com ele, de 3 maneiras diferentes, pelo menos. Por isso, uma regra da hermenêutica sempre é que você precisa enxergar a mesma doutrina em 3 lugares da Bíblia, para que você possa, então entender que isso é uma doutrina. E, irmãos, entendendo isso, nós vamos dar uma observada sempre entre essas 3 passagens, Mateus, e Marcos e Lucas, que tem algumas coisas que estão em Marcos, que não tem em Mateus, tem algumas coisas que estão em Lucas, que também não estão em Mateus. Por isso, nós vamos dar uma compilada nessas 3 apresentações e vamos tirar alguns ensinos para nós. Mas o principal deles, irmãos, é que, certamente, o dinheiro é o ídolo mais adorado de todo o século, de toda a humanidade, de todo o mundo. Por dinheiro, os homens matam, por dinheiro, os homens morrem, por dinheiro, os homens estão destruindo o nosso planeta, e por dinheiro, nós sabemos que alguns casam, alguns se separam, alguns se dividem da sua família, e alguns até mesmo se suicidam por causa do dinheiro. Então, o dinheiro, ele é, como diz Paulo, a raiz de todos os males. Então, nós precisamos ter em vista que, nos nossos tempos, realmente, o dinheiro tem nos atrapalhado e nos atrapalhado muito. Por isso, talvez que o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, disse que não podemos amar 2 senhores. Ou nós amamos o Senhor, ou amamos as riquezas. E a questão não é de nós possuirmos o dinheiro, irmãos, mas a questão é que, às vezes, o dinheiro nos possui. Então, eis aí o problema. Quando a nossa vida, todo o nosso tempo, tudo aquilo que temos está empregado ao Deus desse mundo, ao Senhor desse mundo. Aquele que veio ao Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 4, e diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorar. E o Senhor Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás, porque só teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Mas nós então chegamos diante de um jovem, que ele ouviu falar de um certo mestre,
E esse certo mestre fazia sinais, prodígios e maravilhas entre o povo. Não é verdade? E ele se aproxima do Senhor Jesus com um sentimento genuíno de herdar a vida eterna. E nós sabemos que esse jovem, segundo as 3 passagens compiladas, ele era um jovem rico, ele era um jovem preeminente, ele era um jovem limpo, ele era um jovem preocupado e também era um jovem reverente. Nas outras passagens em Marcos e Lucas vai dizer que ele correu e se ajoelhou perante o Senhor. Então você vê que ele tinha pressa de falar com o Senhor e ele era reverente. Ele chegou diante do mestre e disse: bom mestre. E o Senhor olha para ele e diz: por que me chamas bom? Isso está lá em Marcos. Bom é só um, só o Pai que está no céu. Talvez a exegese dele não estava certa de quem era o Senhor Jesus, porque ele pergunta para o Senhor Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E nós sabemos que a vida eterna ela não é herdada por obras, mas ela é algo vindo da parte de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 diz que pela graça somos salvos e é por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus e nem das obras. Então nós sabemos que nós não podemos fazer nada para herdar a vida eterna. Mas esse jovem, apesar de um grande mestre, de uma pessoa preeminente, limpa, reverente, cheia de boas atitudes, uma pessoa religiosa, ele chega diante do Senhor, mas ele não tem discernimento de quem era o Senhor. Mas quando nós chegamos no capítulo 16 de Mateus, Pedro, um galileu, um letrado, não sabia nem o que era, nem para onde vir. E quando o Senhor Jesus pergunta para eles: e tu, que dizes que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo. Tu não és só um bom mestre. Tu és o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Por isso nós não podemos fazer nada, nem ter ideia de quem é o Senhor Jesus, se o Pai não revelar para nós quem é Cristo. Pedro e esse jovem rico talvez tivesse ter uma grande disparidade entre eles, né? Uma pessoa que não tinha entendimento, uma pessoa analfabeta, um pescador, viveu pescando. E você encontra ele agora na balança com esse jovem. Ele provavelmente ele era um dos principais das sinagogas. E nós sabemos que ele era jovem porque ele deveria ter dentre 20 a 40 anos, porque, graças a Deus, para os judeus, um jovem igual eu de 40 anos ainda dá para chamar de jovem, né, irmão? Alguns já chamam de vovô. Mas aos olhos judeus daquela época, ainda somos jovens, né, Marcelo? E esse jovem cheio de vontade, ou seja, ele estava com uma boa vontade, mas ele estava com uma ideia equivocada do Senhor Jesus. A palavra diz que ele era rico. Mateus capítulo 19, verso 22 diz: isto ele fez porque tinha muitas possessões e muitas coisas terrenas. Ele era jovem, Mateus 19, verso 20. Provavelmente não contava com mais de 40 anos. Ele era preeminente. Lucas capítulo 18, verso 18 diz que sendo qualificado como um principal das sinagogas, ou um oficial, ou encarregado de algumas coisas na sinagoga, ele era um homem de elevada reputação. Amém? Em Mateus, nós vemos que ele era um homem limpo, ele tinha uma excelente conduta entre a sociedade. Ele era aquela pessoa que cumpria todos os seus deveres cotidianos. Ele era preocupado, ele era ansioso, ele tinha um problema na sua mente e no seu coração. E o problema dele é do tamanho do Senhor, porque o vazio que nós temos no nosso interior é do tamanho de Deus. E só Deus pode suprir ou ocupar esse vazio que tem no coração do homem. O homem pode ter todas as posses, o homem pode ter riqueza, pode ter lugar na sociedade, pode ser um homem letrado, um homem de muitas e muitas faculdades, pós-doutorado, ele pode ter tudo na vida, mas ele tem um vazio dentro dele e que ninguém consegue preencher. E esse vazio se chama Deus. E se Deus não revelar o Filho para essa pessoa não vai ter conhecimento de quem é Deus. Ela poderá usar todo o seu conhecimento, toda a sua doutrina, toda a sua religiosidade, porque além de tudo que ele era,
um homem que cumpria todos os seus deveres cotidianos. Ele era um homem religioso e ele era um homem reverente. E nós vemos que ele é reverente porque ele corre diante do Senhor no Evangelho de Marcos, ele se ajoelha diante do Senhor e ele diz: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar o reino do céu? O Senhor Jesus olha para ele e diz: guarda os mandamentos. E ele teve a ousadia, André, de falar para o Senhor Jesus e disse assim: tudo isso já faço desde a minha mocidade. E o Senhor foi tão bondoso com ele, e o Senhor tendo as 2 tábuas da lei para abrir com ele, e nós sabemos que a primeira tábua da lei diz respeito aos primeiros 4 mandamentos, que diz respeito a Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem e escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do Senhor no dia de sábado. Essa tábua o Senhor não resolveu falar com ele, porque essa tábua era notória para Deus que ele não estava cumprindo. Mas o Senhor pegou a segunda tábua, que é a tábua moral, a tábua que nós precisamos ter a nossa conduta diante dos nossos irmãos, e o Senhor começa a ler para ele e diz: honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. E ele diz: nossa, tudo isso eu cumpro já desde jovem. Não é verdade? Ele teve essa ousadia diante do Senhor. Por que ele teve isso, irmão? Essa ousadia? Porque ele não sabia diante de quem ele estava. Existem 2 erros nesse jovem. Primeiro erro que ele tinha: ele não sabia diante de quem ele estava, ou ele não conhecia Jesus. Ele tinha uma visão equivocada do Senhor Jesus. E o segundo erro: ele tinha uma visão equivocada dele mesmo. São 2 erros cruciais aqui. Se nós termos uma visão equivocada de Jesus, nós não vamos conseguir alcançar a vida eterna. E se nós termos uma visão equivocada de nós mesmos, nós não vamos conseguir chegar diante do Senhor Jesus da maneira correta. E no Evangelho de João, no capítulo 4, nós vemos que quando o Senhor chega diante daquela mulher samaritana, o Senhor chega a ela, uma mulher samaritana totalmente diferente desse jovem rico, judeu, um dos principais das sinagogas, um homem cheio de posse, que cumpria todos os seus deveres cotidianos. O Senhor parece que chega diferente diante da mulher samaritana, né? O Senhor chega para ela e diz: dá-me de beber. E ela olha para o Senhor Jesus e ela tem uma posição diferente. Ela diz assim: como podes tu, sendo judeu, dirigir a palavra para mim, que sou samaritana? Ela sabia o seu lugar, irmão, diante do Senhor. Ela não tinha uma visão equivocada dela mesma. E daí o Senhor Jesus fala para ela: se você soubesse o dom de Deus que fala contigo, você pediria para mim, dar-me de beber. E a água que eu fosse dar para você, você jamais vai ter sede, porque ela jorra para a vida eterna. Então o Senhor se apresenta para a mulher samaritana. Mas parece que para o jovem rico, o Senhor coloca uma pergunta que é uma pedra diante dele. Porque geralmente quando nós temos uma visão equivocada de nós mesmos e uma visão equivocada do Senhor, tudo aquilo que o Senhor falar vai contra os nossos preceitos, contra os nossos conhecimentos, contra a nossa vida, porque a nossa vida é contrária ao Senhor. Porque a nossa vida não tem uma posição correta diante de Deus. Porque nós pensamos de nós mesmos coisas equivocadas. Pensamos que temos algum direito diante do Senhor. Queremos reivindicar algumas coisas diante do Senhor, porque nós não sabemos diante de quem nós estamos. E nós aqui nessa noite estamos diante do Senhor Jesus. E qual é a maneira que nós vamos nos achegar a Ele? Será que como essa mulher samaritana, ou será que vamos nos achegar como esse jovem rico? Irmãos, e é tão interessante porque como o Senhor lidava com os fariseus e como o Senhor lidava com os pecadores, quando nós olhamos isso, nós vemos o amor do Senhor e aquilo que o Senhor mais priorizou em toda a sua história. O Senhor, ele tinha pavor do fermento dos fariseus. O que era o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Mas o Senhor jamais desprezou um coração verdadeiro, um coração cheio de sinceridade. Então, às vezes, nós queremos escolher os caminhos da hipocrisia para servir o Senhor e esquecemos de seguir os caminhos da sinceridade.
E esse jovem, ele não viu o Senhor como Cristo, como Filho do Deus vivo, como aquele que fez todas as coisas. Ele não conhecia que pelo Senhor foi feito o universo, que no princípio ele era Deus e ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por aquele homem que estava diante dele, e sem ele nada se fez, e todas as coisas foram feitas para ele. E ele chega diante desse homem e diz: bom mestre. O Senhor Jesus olha para ele e diz: por que tu me chamas bom? Talvez porque tu se considera bom. Mas bom é só o Pai que está no céu. Você não é bom. E o Senhor não está aqui se desfazendo dele mesmo, mas o Senhor está mostrando para aquele jovem que não existe ninguém bom. Se você ler Romanos, no capítulo 3, você vai ver que não existe bom. Não existe quem faça o bem. A uma se fizeram todos inúteis, todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas, por misericórdia, nós nos acheguemos ao trono da graça, e nesse trono da graça nós encontramos a salvação para a nossa vida. E esse jovem, ele chegou de uma maneira equivocada diante do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 17, verso 10 diz: eu sou o Senhor que esquadrinho os corações e prova os pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. O Senhor é aquele que esquadrinha os corações. E veja, o Senhor ouvindo isso, o Senhor diz assim para ele, em Lucas capítulo 18, verso 22, o Senhor diz assim para ele: uma coisa ainda te falta. Nossa, certo, esse jovem ficou feliz. Só uma? Eu cumpro todos os mandamentos. Desde pequeno sou obediente à palavra do Senhor. Sirvo o Senhor. Falta só uma? O Senhor Jesus diz para ele: te falta só uma coisa. Só que essa coisa iria provar onde está o coração desse jovem. Essa coisa iria mexer lá nos 4 primeiros mandamentos, onde o Senhor não tinha abrido para ele ainda. Essa coisa que ele precisaria ser provado vai esmagar o coração dele. E por mais vontade, por mais força que ele usava para enxergar e para obedecer o Senhor, para obedecer os mandamentos, para ser um bom religioso daquela época, para guardar todos os costumes da lei judaica, por mais forte que ele era, por mais que ele era um homem cumpridor dos seus deveres cotidianos, um homem limpo, de limpa reputação. Se puxasse o CPF dele, ele não devia nada para ninguém. Ele tinha um nome limpo perante a sociedade, assim como nós devemos ser. Mas, irmão, ele se achegou diferente ao Senhor. E o Senhor, como ele é o Senhor que esquadrinha os corações e as mentes, e descobre lá o mais profundo do nosso coração, como diz a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E essa palavra proferida pelo Senhor Jesus foi lá no coração dele. E o Senhor Jesus disse: uma coisa ainda te falta. E ele ficou de certo feliz, né, Marcelo? Só uma? Então agora eu vou herdar o reino dos céus. Agora eu vou entrar. Agora eu vou ser firme. Agora eu vou ser fiel. Ele era cheio de boas intenções. Sincero, mas errado. E o Senhor, ouvindo isso, disse: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Eu estou lá em Lucas capítulo 18, verso 23 agora. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, entristeceu. Por quê, irmão? A palavra diz porque ele era riquíssimo. Ele não era só rico, ele era riquíssimo. E é um fardo muito grande para o rico, e depois o Senhor vai começar a dizer o perigo das riquezas. Mas veja só, com uma apenas apresentação do Senhor Jesus, toda a teologia dele caiu por terra. Porque ele considerava, ele tinha um outro ídolo na presença de Deus. E o primeiro mandamento é só o Senhor teu Deus, ou não terás outros ídolos diante de mim.
Não terás outros deuses diante de mim. E ele tinha um Deus diante dele, irmão, diante do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós obedecemos a Deus, ou nós servimos às riquezas. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E onde está o nosso coração? O nosso coração precisa estar na presença de Deus. Mas como nós vamos ter essa consciência, irmão? 2 vezes na Bíblia, o Senhor pede alguma coisa muito grande. A primeira foi lá em Gênesis capítulo 22, quando ele pede para Abraão dar o seu filho Isaque. Vamos ler lá, irmãos? Gênesis. Capítulo 22, verso 1, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Essa foi a pedida de Deus para Abraão. O que Abraão fez, irmão? Abraão obedeceu. O que seria mais fácil, Jean? Um pai dar um filho ou um pai dar todas as riquezas? O Senhor não queria o filho de Abraão, mas o Senhor estava fazendo o quê? Ele estava provando os corações. Aqui o Senhor colocou o coração de Abraão à prova, e aqui agora também o Senhor coloca o coração desse jovem rico à prova. E o jovem rico, infelizmente, foi reprovado na prova do Senhor. Em Mateus, em Marcos e em Lucas, o Senhor olha para ele e a palavra diz: e Jesus o amou. Jesus, quando depara com aquele erro daquele jovem, com aquela vontade de acertar, mas com a maneira equivocada com que ele lidava com as coisas do Senhor, Jesus, quando depara com aquilo ali, o Senhor olha para ele e o ama. E o Senhor lhe dá uma oportunidade. O Senhor diz assim: eu vou te amar, mas eu preciso de algo de você. Uma coisa ainda te falta. Irmão, se o Senhor fizesse essa pergunta para nós hoje: Israel, uma coisa ainda te falta. Uma coisa, o que me falta na minha vida para eu ser um servo de Deus, para eu herdar esse reino do Senhor Jesus, para eu herdar essa vida eterna? O que está faltando? O que está me prendendo nesse mundo, irmãos? Isso é algo muito importante, porque o Senhor sempre prova a nossa teologia, né? Eu sempre falo para os irmãos que o Senhor sempre pega a teologia com que nós tratamos as coisas do Senhor e Ele nos coloca à prova. Geralmente, quando a gente prega alguma coisa, o Senhor já nos coloca à prova. Geralmente, aquilo que nós impunhamos para os irmãos, o Senhor nos coloca à prova. O que você fala, você vive. É dessa maneira que o Senhor faz conosco. E dessa maneira, o Senhor coloca agora a vida desse jovem à prova. Você realmente diz que você cumpre todos os mandamentos desde jovem? Você realmente quer herdar a vida eterna? Então eu tenho um caminho muito fácil para você. Mas vai te custar, como o Marcelo dizia no domingo passado, tudo. Tudo vai custar. Mas depois, então, Pedro, vendo essa cena, e o Senhor diz, olha, e ele começa a falar sobre o perigo das riquezas, ele diz que mais fácil é que um rico, que um camelo passe no buraco de uma agulha, do que um rico herdar o reino dos céus. Tem algumas teologias mais modernas, diz que o buraco da agulha é um buraco no muro, onde o camelo precisava se abaixar e passar por ali abaixadinho. Não, mas não é isso que o Senhor quer dizer, não. O Senhor quer colocar uma figura de impossibilidade aqui.
E ele diz, é impossível, porque ele diz assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. É isso que o Senhor está falando aqui. E Pedro olha para isso e Pedro diz assim, Senhor, e nós que deixemos tudo, Senhor. Deixemos tudo para te servir. Deixemos mulher, filhos, riquezas, dinheiro. E o Senhor diz para ele, não há quem nenhum que deixou todas as coisas que não seja retribuído 100 vezes mais. Veja que interessante. Você vai entender isso, irmão, quando você se sentir amado pelos irmãos. Quando você vê que quando você está sofrendo, existem muitos irmãos que estão sofrendo com você. Você vai entender isso porque isso não tem dinheiro que pague uma pessoa por amor dar a vida dela por você. Preocupado, se preocupando com você, se preocupando com a sua família, se preocupando com como você está vivendo, se preocupando com o seu crescimento espiritual, se preocupando com a sua vida, se preocupando até mesmo com os seus negócios, com os seus afazeres, de como você tem vivido a sua vida. Essa é a igreja. Ou quando você viaja, você chega na casa de um irmão, você parece que chegou em casa. Nossa, me sinto tão bem aqui. Parece que eu cheguei em casa. Essa é a promessa de Deus sendo cumprida ainda para nós nessa vida. Não há nenhum. Vamos ler lá, irmãos, para eu não ficar parafraseando. Mateus, capítulo 19. Verso 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Amém? Porque todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. Mais o quê? Mais pais, mais mães, mais irmãos, mais irmãs, mais amigos, mais companheiros, mais pessoas por ele, porque nós somos a família de Deus. Nós somos a igreja do Deus vivo. Se realmente nós temos a ideia genuína de quem Cristo é e de quem nós somos. Eis o segredo. Quem você é? Como você está? Como que você vai se achegar hoje diante do autor da graça? Daquele que tem o poder de te dar a vida eterna, mas daquele também que tem o poder de lançar a sua alma no inferno. Porque é interessante, irmãos, que o Senhor falou muito mais de inferno do que sobre o céu. É interessante que o Senhor falou mais de dinheiro. O Senhor, quando ele chega no templo, ele se encosta e ele olha para a caixinha que os irmãos dão a oferta e ele fica só de olho. O que o Senhor está fazendo ali? Talvez você possa me perguntar, o Senhor Jesus tinha tanta coisa para fazer. Ele tinha tanto para fazer, ele podia sair curando todo mundo e pregar o evangelho. Ele tinha tanta coisa para fazer, mas ele vai lá, se encosta no cantinho e ele começa a olhar os irmãos trazendo as ofertas. O que o Senhor está fazendo ali, irmãos? O Senhor está nos pesando o nosso coração. Porque o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Se há uma coisa que o Senhor não precisa, é do nosso dinheiro. Mas o Senhor quer ver os nossos corações. Porque o Senhor, ele sonda os corações, ele sonda as mentes, ele quer saber aonde está o teu coração, Dani. Se o teu coração está nas riquezas ou se o teu coração está no Senhor. Então vem aquela mulher que deu aquela menor oferta. Viste como o Senhor não importa o tamanho? Aron, não tem nada a ver com o tamanho, tem a ver com o coração. O Senhor diz para os discípulos, eis aqui a maior oferta. Não é daqueles que vieram aqui e deram grandes montes, grandes coisas, porque aquilo para eles não custou nada. Aquilo para ele é como se desse uma esmola para um mendigo.
Mas essa mulher veio aqui e deu tudo o que ela tinha. Eis a melhor oferta. Eis o Senhor esquadrinhando os nossos corações, porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, uma das grandes oportunidades que nós temos para nos autoanalisar e autoanalisar o nosso conhecimento de Jesus é agora. Quem é Jesus para você? Ele é um bom mestre? Ele é um profeta? Ele é um curandeiro? Ele é aquela pessoa que pode mudar a sua vida? Quem ele é para você? E quem você é diante dele? Então, existem muitas maneiras de nós nos achegar ao trono da graça. Veja, a mulher samaritana se achegou humilde, olhou para ele, nem entendeu quem ele era, mas ela chegou diante do Senhor com humildade e disse: como podes tu, judeu, falar comigo que sou mulher samaritana? E o Senhor Jesus, como um bom esquadrinhador de corações, ele diz: mulher, chama o teu marido. Já esquadrinhou o coração da mulher, não é, Jean? Chama o teu marido, irmão. Ela diz: eu não tenho marido. E o Senhor diz: disseste bem, tu não tens, porque 5 tu já tivestes. E o que tu tens agora não é teu. Mas o Senhor está tratando o coração. Veja, a mulher se achegou com um coração humilde diante do Senhor. O que ela recebeu? Ela recebeu a palavra de Deus, que é a verdade. Mas é triste você falar a verdade, né, irmão? Sabe por quê, Jade? Porque quando a gente fala a verdade, o auditório nunca vai ser muito grande, irmão. Muitas pessoas não vão suportar a verdade. Vão correr, porque, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, eles vão dar mais valor para a mentira do que dá para a verdade. Eles vão se cercar de falsos mestres que encobertamente vão inserir neles doutrinas de demônios. Muitos seguirão as suas práticas. Mas quando você fala a verdade, por quê? Porque onde Jesus está, a verdade flui, não a mentira. E o Senhor diz para essa mulher samaritana, ela se achegou diante do Senhor humilde. Pronto. Ela reconheceu quem ela era. Então, o primeiro passo que nós devemos andar é reconhecer quem nós somos. Porque quando nós reconhecemos quem somos, o próprio Senhor Jesus, através do Pai, se revela a nós. E daí agora você vê que Jesus se revela a essa mulher, ele diz: se você soubesse o dom de Deus que fala contigo, você me pediria de beber, e eu te daria uma água que quando você beber, você jamais vai ter sede, porque essa água que você vai beber, que vem de mim, vai jorrar para a vida eterna. E o Senhor fala de vida eterna com ela. Talvez ela nem sabia. Ela era uma mulher samaritana, era uma mulher perdida. E daí você olha para esse jovem rico, ele sabia da lei, ele era um erudito, não tinha falta nele. Ele cumpria, talvez, todos os mandamentos de uma ordem ética, da ordem moral, mas o principal deles ele não cumpria. Porque ele amava mais as riquezas do que o próprio Deus. Mas quando ele se encontra com o autor da vida, quando ele se encontra com a verdade de Deus, Cristo revela quem ele é. Porque Cristo tem um olhar como um de fogo, irmão. Não fica um pedacinho do nosso pecado sem ser revelado quando nós estamos diante da palavra de Deus. Mas Cristo revela o pecado, mas ele também ama. Ele olhou para esse jovem e ele o amou. Irmão, aqui uma doutrina da predestinação equivocada cai por terra, né? Porque se essa pessoa deixou o Senhor, mas o Senhor amou ele, como isso? Mas esse amor não é o amor ágape, irmão? É o amor de Jesus. Por isso alguns irmãos dizem, não, Deus não amou todo mundo. Não, ele amou só os escolhidos. Mas esse aqui talvez, se ele não teve um outro encontro com Deus, ele jogou fora o encontro que ele teve. Mas mesmo assim, sem ele conhecer Jesus, sem o Pai ter revelado Jesus para ele sendo totalmente equivocado da maneira como ele pensava do Senhor, totalmente equivocado como ele pensava dele. O Senhor olhou para ele e a palavra diz que o Senhor o amou. Vamos ler lá, irmãos.
Está lá em Lucas 18. Opa. Marcos 10, 21, exatamente. E Jesus, fitando o olho dele, o amou e disse: uma coisa só te falta. Jesus, olhando para ele, o que Jesus fez? O amou. Se você tiver um dicionário, depois você clica nesse amor aí, você vai ver que é o amor ágape, que é o amor de Deus, um amor incondicional. O Senhor amou ele. E o Senhor revelou a ele o que faltava para ele dar a vida eterna. Porque o Senhor nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Ele quer mudar a maneira que nós pensamos dele. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor nos dá mais uma chance de rever os nossos conceitos, de rever a maneira que nós nos enxergamos, de rever a maneira que nós enxergamos o nosso Senhor, para que nós possamos ser como essa mulher samaritana, se alimentar dessa água que brota para a vida eterna, e não como esse jovem rico, que mesmo dizendo que cumpria todos os mandamentos, mesmo pensando equivocadamente de si mesmo, mesmo sendo uma pessoa reta, uma pessoa reverente, se ajoelhou diante do Senhor, sendo uma pessoa eminente na sociedade, mesmo ele sendo assim, mesmo ele tendo todo o conhecimento de todo o Antigo Testamento, mesmo ele sabendo de todas as profecias que falavam do Senhor Jesus, quando a verdade de Deus encarnada chegou diante dele, ele não reconheceu o Senhor Jesus. Veja que interessante, irmão. Às vezes nós falamos tanto do Senhor, estudamos tanto sobre o Senhor, e quando o Senhor fala conosco, nós não reconhecemos a palavra do Senhor. E às vezes nós nos fechamos em nós mesmos, nos nossos pensamentos, e achamos que a palavra do Senhor, às vezes, é contrária àquilo que nós pensamos. E não é que, às vezes, ela é contrária. 100% ela é contrária àquilo que nós pensamos. O Senhor está edificando a sua igreja. E nós precisamos deixar ser trabalhados pelo Espírito Santo. E o Senhor assusta os discípulos. Ele diz, olha, é mais fácil um camelo passar num buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos se assustam e dizem, nossa, Senhor, isso é impossível. E o Senhor diz, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Esse era o caráter da figura que o Senhor Jesus está falando, da impossibilidade mesmo. Às vezes o nosso coração é tão duro que quem olha para nós diz, é impossível que essa pessoa vai se converter. Mas o Senhor e o Espírito Santo, ele às vezes muda os corações, muda os sentimentos, ele nos muda de uma maneira tão rápida que até nós mesmos nos assustamos, como o Senhor vai lá e toca nas coisas elementares da nossa vida. E nós precisamos deixar as coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação celestial, que é Cristo Jesus. Ele é o Cristo, e ele está aqui hoje na presença do seu Santo Espírito. E ele fala conosco e diz assim, irmãos, será que o que está nos faltando para nós seguir uma vida diante do Senhor equilibrada? Você tem reconhecido quem é Jesus? Ou você tem feito de Jesus um servo seu? Você tem reconhecido quem você é? Ou você está pensando além daquilo que você é? Como você tem lidado com as coisas espirituais? Nós estamos pregando já alguns domingos sobre santificação. E nós vemos, irmãos, como o problema desse século é o dinheiro. Irmãos, nós vivemos num mundo que por dinheiro os homens estão dispostos a acabar com o mundo. Sabia disso, irmão? Aí você vê como é uma doideira o dinheiro, irmão. Eles estão dispostos a acabar com o mundo em vários países com bombas atômicas que destruiriam o nosso planeta.
Aí eu te pergunto, André, mas daí você vai fazer o que com o dinheiro? Você vai plantar, vai comprar o quê? Vai destruir tudo, irmão. E eles estão dispostos a se destruir, a se matar. Por dinheiro as pessoas matam, roubam, enganam, se vendem. E tem um dito do diabo aí que é um dito verdadeiro, que as pessoas, cada uma tem o seu preço. Mas quando o diabo foi precificar o Senhor Jesus, ele ofereceu todas as coisas desse mundo, todos os reinos desse mundo para o Senhor Jesus. Capítulo 4 de Mateus, o que Jesus disse? Não, eu não. O diabo sabia quem era Jesus, sabia, irmão. Jesus estava ansioso para ter esse confronto já. Tem gente que diz que Jesus, quando foi para o deserto, ele foi assim, meio que com medo de enfrentar o diabo, não, irmão. Ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Quem foi lá morto de medo foi o diabo, irmão. O diabo estava morto de medo do Senhor Jesus. E o Senhor disse, não, só a teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Não, comigo não, a riqueza comigo não. Porque o Senhor tem essa maneira peculiar de ensinar. Ele ensinou isso para o jovem rico, mas o jovem rico não quis saber. O Senhor ensinou para o jovem rico, olha, eu fiz lá com o diabo. Ele me ofereceu tudo isso que tu tem e muito mais. Mas só o Senhor Jesus, só a teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Amém? Todo aquele que tiver deixado a sua casa, seus irmãos, irmãs, pai, irmã, aí entra na parte do dinheiro, campos, propriedades, fazendas, carros. Eles vão herdar várias vezes mais em irmãos, irmãs. Estou falando aqui para você dar tudo que você tem? Não, irmão, não é essa a minha ideia. Com certeza não. A minha ideia é que eu quero que você entenda onde está o seu coração. Porque às vezes nós passamos o tempo todo da nossa vida enganados pelo diabo, correndo atrás das coisas que quando nós partimos, nós vamos levar talvez só um terno, um sapato, uma meia velha e mais nada. E daí, então, nós vamos ver o que nós temos trabalhado e ganhado para o Senhor. Por isso que Jesus disse, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, aonde os ladrões não escavam nem roubam. Porque tudo aquilo que nós fizemos para o Senhor é um tesouro que nós estamos acumulando no céu. E esse tesouro não tem como alguém tirar de nós. São coisas eternas. E as nossas, por isso que eu digo para os irmãos que as nossas ações, elas ecoam na eternidade, irmão. Estava passando por um problema essa semana e fiquei muito bravo com esse problema. Mas eu lembrei de uma palavra. Meu pai, uma vez eu estava afinando baixo, acho que já contei isso, né, Marcelo, várias vezes. Uma reunião como essa, eu afinando baixo, assim, e daí ele ficava num escritório, daí ele me chamou. Quando ele me chamou, disse, o que eu fiz, né? Eu tinha 14 anos. Né? Quantos anos tu tem, Esdrinha? 13? 14? Tinha a tua idade, irmão. E ele me chamou assim, vem cá, meu filho. Se o pai partir, tu cuida da tua mãe e tu cuida dos teus irmãos. E eu falei assim, nossa, meu pai comigo, ele tem muito crédito. Como é que eu não vou fazer alguma coisa pela minha mãe ou pelos meus irmãos se ele tem todo o crédito comigo? Então, por causa das ações do meu pai, que estão ecoando ainda no meu coração, ainda ele tem colhido frutos daquilo que ele fez. Porque as ações deles estão ecoando ainda na minha vida, quero que ecoe na vida do Lucas, da Amanda, do filho deles, das nossas gerações, para que as gerações saibam que um dia um servo de Deus deu a vida pelo Senhor, lutou pelos irmãos. Isso ninguém pode nos roubar, irmão. Isso é um tesouro celestial. Isso é juntar tesouro no céu,
onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Isso é ter um coração segundo o Senhor Jesus. E daí eu, diante desse pedido, disse, o que eu vou fazer, né, André? Que só preciso me sujeitar e ajudar. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque nós pregamos que o nosso coração não pode estar nas riquezas. E o Senhor prova os nossos corações quando Ele nos pede algo. E quando Ele pedir algo para você, saiba a demonstrar para Ele aonde está o seu coração. Amém? Que o Senhor nos guarde. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Senhor, nós queremos te dar graça, Pai, pela tua palavra, Senhor, que possa produzir em nós arrependimento, Senhor, vida interior, Senhor. Que nós possamos olhar para ti, Senhor, e realmente reconhecer quem tu és, o poder da tua palavra, Senhor. Que o Senhor demonstrou todo o poder de Deus na criação, Senhor. Mas o Senhor também demonstrou todo o amor de Deus na nossa redenção, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a ter um coração desapegado, Senhor, nas coisas materiais, Senhor. Para que possamos realmente, Senhor, colocar os nossos corações nas coisas essenciais, Senhor. Para que não possamos ser reprovados por ti, Senhor. Mesmo o Senhor nos amando, sermos reprovados pela tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra é a verdade, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra é a nossa proteção, Senhor. Por isso, Senhor, se nós temos alguma ideia equivocada do teu filho, que o Senhor possa nos esclarecer nessa noite, Senhor. Se nós temos alguma ideia equivocada de nós mesmos, Senhor, nos ajuda a prosseguir para a humildade, Senhor. Porque o Senhor mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e alcançareis descanso para as vossas almas. Senhor. Tantos irmãos sem paz, Senhor. Tantos irmãos cansados e sobrecarregados, Senhor. Tantas coisas, Senhor, tem nos distraído, Senhor. Nos ajuda a levantar a nossa cabeça e olhar para Cristo, Senhor, para o nosso Senhor e Salvador, Senhor. Porque nós sabemos que Ele é poderoso, Senhor, para nos ajudar, Senhor. Nos ajuda a reconhecer as nossas falhas, a não chegar diante de Deus como os fariseus chegavam, Senhor. Ó, Senhor, alongava os seus filactérios e orar, Senhor, com voz alta nas praças, Senhor, para que o povo vissem as suas orações. Quando jejuavam, Senhor, passavam cinza nos rostos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós não queremos ser vistos, Senhor, por ninguém. Mas nós queremos ter um coração aquebrantado diante de Ti, Senhor. Porque nós sabemos que um coração aquebrantado, o Senhor não despreza. Nos ajuda, Senhor, a lidar com o nosso dinheiro, Senhor. Nós não queremos ser servos do nosso dinheiro, Senhor. Mas nós queremos usar corretamente o nosso dinheiro e não ser usados pelo nosso dinheiro, Senhor. Tira, Senhor, a nossa mente e o nosso coração das coisas que não edificam e coloca os nossos olhos e os nossos pés plantados, Senhor, no Teu Filho Jesus Cristo, para que a nossa fé, Senhor, possa ser uma fé genuína, Senhor. Não um ouvir falar, Senhor. Não uma maneira de pensar, Senhor. Não uma filosofia vã, Senhor. Não numa cristandade religiosa que hoje opera em tantas e tantas pessoas, Senhor, mas numa maneira fiel e verdadeira de acreditar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, numa fé não fingida, Senhor, e também numa maneira cheia de humildade, Senhor, reconhecendo diariamente as nossas fraquezas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos realmente, Senhor, ser instrumentos de bênção para os nossos irmãos e irmãs, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a praticar aquilo que nós temos falado, Senhor. Nós não queremos ser como aquele ouvinte esquecido, Senhor, que sai e já se esquece tudo
que ouviu, Senhor. Mas nós queremos ser ouvintes e praticantes da tua palavra, Senhor. Para que a tua palavra possa gerar em nós frutos, Senhor. Para que nós possamos vencer a nossa carne, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a ser mansos e humildes de coração, Senhor. Para que essa palavra implantada em nós, Senhor, possa gerar frutos e ecoem para a eternidade, Senhor. Para que as nossas ações possam transformar as vidas dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas posteridades, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor abençoa as gerações, Senhor. Nós te pedimos pelas nossas famílias, nós te pedimos pelos nossos filhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos um instrumento de paz no nosso lar, um instrumento de poder de Deus no nosso lar, Senhor, para que nós não possamos ser pedras de tropeço para os nossos filhos, Senhor. Nos dá um coração equilibrado, Senhor, um coração que te ame mais do que as riquezas, Senhor. Tira o nosso amor daquilo que temos, Senhor, e coloca o nosso amor somente em Cristo Jesus, para que em Cristo nós possamos amar os nossos irmãos, para que em Cristo nós possamos servir os nossos irmãos, para que em Cristo nós possamos vencer todas as nossas debilidades, Senhor. Nos ajuda, Senhor, desde aquele irmão mais novo até aquele irmão mais velho, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem nos dado pais, mães, irmãos, amigos e companheiros. E nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra tem nos instruído, tem endireitado o nosso caminho, Senhor, tem esquadrinhado os nossos corações, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça, Senhor, que nós nunca venhamos a negociar a tua palavra, Senhor, para agradar a homem, Senhor. Porque, como diz Paulo, se eu quisesse agradar homem, não seria servo de Deus. Mas nós queremos te agradar nesse lugar, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido no nosso meio, que os nossos corações estejam totalmente envolvidos com as tuas coisas, Senhor. Porque nós sabemos que as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Nós te pedimos que o Senhor sare o nosso coração, Senhor, de todo e qualquer engano do diabo, Senhor, para que nós possamos servir o Senhor da maneira correta, Senhor. Ter consciência de quem tu és, de quem nós somos e para onde vamos. Essa é a nossa esperança, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.